capítulo 13, João 13, versículo 34. Pode parar. Ser discípulo de Jesus, muito mais do que ser crente, ser evangélico, é obedecer a Jesus. E por causa da tradição humana, muitas pessoas têm aprendido o evangelho de uma forma errada, de uma forma falsa, de uma forma que não produz nada, que passa uma vida, anos e anos, não produz nada. Não reconhecem a Deus, muitas vezes com o passar do tempo acabam entrando em problemas até psiquiátricos por causa do esforço inútil que é obedecer mandamentos de homens. Mas quando você ouve Jesus, quando você faz o que Jesus diz, produz vida dentro de você. Então aqui Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Então, quando você para de olhar para os outros e começa a olhar para você mesmo, você vai entender por que respostas não chegam, por que palavras não se cumprem, por que o livramento não vem. Muitas vezes porque nós não estamos assumindo a nossa responsabilidade principal na vida, que é a de ser discípulo de Jesus. Jesus conquistou tudo para nós e agora Ele tem essa expectativa de que nós entremos nesse lugar espiritual, onde a vida dele vai prevalecer. E o principal mandamento, então, é esse, que Ele disse aqui: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros. Por quê? Por que isso? Porque o amor que vem de Deus, ele passa por você, ele traz vida aqui para a terra. Ele traz vida para as pessoas. Mas se você fecha essa porta do amor, se através de você, a única coisa que está sendo conhecida é uma tradição religiosa de uma pessoa que diz: eu sou crente. Ah, é crente? É, sim. Mas a única coisa que consegue fazer é viver uma vida natural. Ah, quando eu tenho minhas emoções lá, mesmo que sejam erradas, eu vivo nelas e não tem problema. Quando eu tenho meus pensamentos, mesmo que sejam errados, não tem problema eu viver neles. Tem problema sim. Porque no momento que você não decide obedecer a Deus, você não recebe também o plano dele para você. Então muitas vezes a vida da pessoa é bloqueada. Os caminhos estão paralisados, porque ela não decide amar os seus irmãos em primeiro lugar. Em primeiro lugar é isso. Muitas coisas que cada um de nós passa não tem nada a ver com isso. Você já escolheu o caminho e mesmo assim passa. Por quê? Porque você está sendo treinada num caminhar com Deus, numa confiança, numa perseverança. Mas muitas pessoas chegam na igreja e perguntam: por que eu não recebo uma resposta? E eu acho que para atingir o maior número de pessoas possíveis, o entendimento é esse: você não decidiu ser discípulo de Jesus de verdade, você não decidiu amar a Jesus de verdade, você não decidiu principalmente amar as pessoas. Porque se você decide amar as pessoas, dentro de você existe uma semente aí. Existe em alguns uma semente que é ir para lá lidar com pessoas que estão com problemas de saúde, por exemplo, ir lá ajudar essas pessoas. Existe outro que é para ir num outro bairro, conversar com outras pessoas que talvez que não conhecia, mas que ali ele vai plantar uma semente de amor, que ali ele vai plantar uma coisa nova, e aí aquilo ali vai frutificar. Então quando Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, é para que a sua semente, a sua vida produza fruto. E no momento que você produzir fruto, então todas as bênçãos de Deus, tudo que Deus tem, vai acompanhar aquele procedimento, aquela escolha. Veja que a escolha vem primeiro. A escolha de obedecer, a escolha de ser discípulo de Jesus, ela vem primeiro. E as outras coisas, as respostas,
as necessidades que nós temos, elas vão ser todas as necessidades, elas vão ser preenchidas nesse momento que você escolhe. Então, o primeiro lugar é a sua escolha. O primeiro lugar é você escolher amar. O primeiro lugar é você decidir que a sua vida deve produzir fruto, que a sua vida não é uma vida qualquer, que ela é especial, que ela tem um propósito, que ela tem um objetivo. E no momento que você decide amar, então Deus acrescenta mais dele, para que você produza cada vez mais fruto, para que você seja uma pessoa cada vez melhor, de acordo com o reino de Deus, até que o que você pode fazer seja uma coisa infinita, que não tenha mais limite. Então, falando sobre discípulo de Jesus, eu gostaria de deixar hoje o exemplo de Paulo, porque todos nós conhecemos Paulo, como um homem que escreveu vários livros aqui, várias cartas, que estão aqui na Bíblia. E nós temos uma noção de que Paulo seria alguém especial. Para ele ter recebido aquilo, ele foi muito especial. Não, Paulo era igual a qualquer um de nós, mas Paulo teve uma decisão. Paulo teve essa decisão de obedecer a Jesus. Paulo decidiu dentro dele ser o discípulo de Jesus. No momento que ele renunciou toda a vida dele, olha o que aconteceu através dele, influenciando tantas gerações, não influenciou só a geração dele, mas a verdade continuou, porque essa é a realidade. A vida de Deus, ela é eterna. O que foi semeado por Deus aqui na terra é eterno. Ele não vai parar. Ele é constante e eterno. Então essa escolha, ela pertence a você. Vamos supor que, vou dar um exemplo aqui, você enfrenta alguma dificuldade, um problema de saúde. Lá nas suas orações não tem resposta. O problema não resolve. Você continua enfrentando aquilo. Mas a resposta está aqui na palavra. Jesus já deu a resposta. Escolha ser discípulo dele. Escolha obedecer a ele nas coisas mínimas, começando lá dentro da sua casa. E ele vai trazer a sua necessidade. Ele vai ser todo poderoso ali naquela sua necessidade, naquela necessidade de cura, naquela necessidade de alívio. Então as respostas já foram trazidas por Deus, Ele chama cada um de nós para esse caminhar, de ser discípulo dele, de amar os seus irmãos em primeiro lugar, primeiro passo, mas de obedecer a Jesus, de viver a sua vida de renúncia, de aceitar essa caminhada, porque essa caminhada é a nossa realidade. É lá que nós encontramos as respostas. Quando você enfrenta qualquer situação, parece que não tem solução. Tem sim. Continue amando, continue perdoando, continue orando pelas pessoas, continue abençoando, continue servindo. Então, nessa continuação de ser discípulo de Jesus, vem tudo. Ali vem tudo. Ali vem todo o alívio que é necessário. Ali vem o suprimento que é necessário. Ali vem as dívidas são pagas. Porque Deus não te chamou para ter dívida. Deus não te chamou para ter a vida financeira complicada. Mas Ele espera que você entre nesse lugar mais alto. Ele espera que você entre nesse lugar de discípulo verdadeiro dEle. Ele espera que a sua boca fale como Ele é, como um cristão. E não fale qualquer coisa que venha na sua cabeça, mas que você fale a verdade de Deus. Então que diante de toda a situação você tenha a verdade de Deus com você, que Ele é suficiente para você. Então quando você decide amar, você decidiu uma coisa muito, muito importante. Você decidiu ser discípulo, porque Deus quer operar através de você aqui na terra. Deus quer fazer o Evangelho conhecido. Então aqui em João capítulo 17, versículo 20, Jesus disse isso. Presta atenção nisso. Versículo 20, capítulo 17, versículo 20.
Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um. Para que todos sejam um, Pai, como Tu és em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Então, no momento que você decide ser discípulo de Jesus de verdade, no momento em que, em primeiro lugar, você também decide amar os seus irmãos, servir, orar, abençoar, você também está criando a possibilidade para que o mundo creia que Jesus veio à terra, foi enviado por Deus. Por quê? Porque o mundo vai ver um povo diferente, um povo unido, um povo que fala a verdade, um povo que tem uma vida honesta de verdade, um povo que é diferente dos outros, e o mundo vai desejar isso. Então a glória de Deus vai ser manifestada, o mundo vai crer que Jesus veio, foi enviado por Deus para ser o Salvador. Então a sua vida colabora para isso, as suas escolhas colaboram para isso, a sua decisão de morrer para si mesmo colabora para isso, de transformar a sua vida numa semente que produz muito fruto, colabora para isso. Então foi isso que Paulo decidiu, transformar a vida dele nessa semente. Então Deus trouxe revelações absurdas, né? Coisas novas para ele. E é esse mesmo Deus que quer trazer revelações sobrenaturais, coisas novas para cada um de nós. Revelações que ninguém nunca teve. Conhecimento a respeito de negócios, a respeito de uma vida, a respeito da saúde, que ninguém nunca teve. Deus quer dar para você. Respostas que são além do que o povo conhecia naquela época, porque o povo conhecia o Evangelho, o povo conhecia Deus segundo a lei, mas lá na lei existia uma ordenança lá dizendo que era para não se aproximar dos leprosos, né? Que era para os leprosos ficarem do lado de fora da cidade. Mas Jesus, passando pelo lado de fora da cidade, foi lá e tocou no leproso. Se fosse olhar pelo ponto de vista natural, Jesus teria desrespeitado a lei. Mas Jesus é a vida. Jesus estava mostrando, chegou a verdadeira vida. Antes era a lei de mandamentos, mas agora manifestou a revelação verdadeira. A vida chegou aqui. E diante da vida já não tem mais mandamentos. Diante da vida prevalece o amor e a misericórdia. Olha só o que Deus quer fazer através de você. Diante desse mundo prevalece o amor. Se você decidir amar, não tem limites para o que você pode fazer. Quando você diz que a igreja está muito atrapalhada hoje, é a carência de líderes verdadeiros, é a carência de pessoas que tenham amor real, como Paulo tinha. Paulo nunca se aproveitou do dinheiro que caía na mão dele. Ele nunca viveu como um milionário, ele nunca teve Mercedes. Ele nunca teve uma vida de, olha, a igreja arrecada tanto, eu estou próspero. Ele não estava preocupado com isso. O objetivo dele fundamental era amar as pessoas. Era de Deus a vida dele, que ele tinha recebido. Então, quando você decide morrer, Deus planta dentro de você uma semente verdadeira. As suas atitudes passam a ser verdadeiras. Se cair qualquer coisa, Ele te prepara para lidar com as coisas. Ele te prepara para lidar com o dinheiro. Se um dia você tiver com dinheiro na mão, Ele te mostra o que tem que fazer. Ele não é dinheiro que você recebe para ser rico. Pode ser que você seja rico pelo seu trabalho, mas nunca pela obra, né? E é isso que Paulo fazia. Ele pegava o dinheiro e investia nas pessoas. Levou mais gente à salvação, levou muito mais gente à salvação, investia naquelas viagens que ele fazia. Está entendendo? Faltam servos verdadeiros. Levante você.
Pega a sua vida e levante a sua vida para ser um profeta novo, um apóstolo novo. E aí quando você decide isso, então você vai ser igual Paulo. Exatamente igual Paulo. Porque por que a vida dele não podia ser abalada por nada? Porque o que foi semeado foi de Deus. Então era verdadeiro. Então frutificava. Então não era uma coisa mais ou menos. Era um amor real pelas almas. Era um amor real pelas pessoas. Por isso que eu li aqui, amar os seus irmãos. Em primeiro lugar, ele tinha um amor real pelas pessoas, para levar o evangelho. Ele tinha um amor real pela salvação das pessoas. Ele não estava disposto a viver uma vida mais ou menos aqui na terra. Ele queria colher 100%. Porque Jesus falou aquela parábola, né? Uns colhem 30, outros colhem 60, mas uns vão colher 100. Então quando você entende a palavra, eu duvido que alguém queira colher só 30. Cada um de nós quer colher 100. É lógico que quando você entende, você vai querer colher 100. E o passo inicial, o passo principal, ele pode não estar iniciando hoje, mas que ele é o mais importante na sua vida, é que você ame os seus irmãos, e que você ame essa causa, que você ame a propagação do evangelho, porque através da sua vida o poder de Deus virá e fará milagres e maravilhas e coisas impressionantes, que nunca ninguém jamais viu através da sua vida. Você é especial, você não está aqui por acaso, você veio aqui com um propósito, um exército formado por pessoas, famílias fortes, edificados, fortalecidos pelo poder de Deus, por um evangelho sábio, um evangelho que conquista através de esclarecimento da verdade. É esse que é o evangelho que nós cremos, não é qualquer um, não. Então o amor funciona. O amor, ele é prático, ele é todo dia, é orando, é abençoando, dizendo: Deus, como é que eu posso amar meus irmãos mais? Como é que eu posso servir mais? Como é que eu posso ser útil? Como é que eu posso ser fiel? Fazendo assim, então a sua vida frutifica. Então Jesus disse isso, para que todos que sejam um. Pai, assim como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então não reclame da igreja, do estado que a igreja está. Seja você o fiel. Deus vai pegar você e vai colocar num lugar de evidência, para que seja uma luz. Porque tem muitas evidências aí hoje que não foram colocadas lá por Deus, foram colocadas por dinheiro, de oferta, de dízimo. Mas Deus está chamando apóstolos verdadeiros, profetas verdadeiros, pastores verdadeiros, autoridades espirituais verdadeiras. E é você que tem consciência de que é através do amor que se constrói um povo santo. Através do dinheiro é possível propagar a palavra, mas não é possível transformar o mundo. Mas através do amor, o mundo será transformado por pessoas verdadeiras. Entenda esse processo: arrecadar mais para ir para a televisão, arrecadar mais, ter mais igrejas, arrecadar mais. Não vai ser assim com você. Você vai amar mais, e assim o evangelho vai crescer através de você, e você vai amar mais, e amar mais, e amar mais, e através do amor o mundo vai ser convencido por um evangelho de amor. E pode ser que dê muito dinheiro, e não arrecade dinheiro, dê muito dinheiro. Então Deus está esperando a manifestação da sua vida. Comece com a semente que morre para si mesmo. A semente que morre produz muito fruto. Ela cai na terra e morre, mas produz muito fruto. Foi assim que Paulo agiu. Então Paulo fez coisas impressionantes. Paulo não se limitou a viver o judaísmo. Paulo rejeitou o judaísmo, o crente judaísmo. Isso aí começou na década de 90 no Brasil, né? Essa coisa de judaísmo. Agora tem que ter todos os
os objetos, né, as festas que eles faziam. Você não precisa de nada disso, você só precisa amar. Você só precisa se dispor a amar. O evangelho verdadeiro é propagado através do amor. É um amor sacrificial, mas ele vem de Deus. Ele não é natural, ele vem de Deus. É através de você que Deus opera. Dê lugar para o Espírito Santo agir. Aquela pessoa mais problemática lá, que parece que está te atrapalhando, na verdade ela está te dando uma grande oportunidade. A oportunidade de manifestar o poder de Deus aqui na terra. E através de uma sabedoria que não é desse mundo, convencer o pecador do pecado, através do Espírito. Então foi assim que Jesus chegou lá diante de Nicodemos. Jesus falou com ele: importa nascer de novo, importa nascer de novo. Nicodemos, a sua religião é uma coisa inútil, mas existe uma verdade. Essa verdade é o amor. Então foi por isso que Jesus veio aqui na terra, para nos amar, dando o exemplo e a capacidade para cada um de nós amar. Então, os problemas, eles são para você olhar para eles e falar: olha, é aqui mesmo que eu vou amar, é aqui mesmo que eu vou perdoar, é aqui mesmo que eu vou servir. E cada dia que você dá um passo a mais nesse caminho, mais de Deus está dentro de você. E foi assim que Paulo fez. Então, ele começou com pouco, era muito pequeno o que ele fazia, né? Mas olha que Deus, no final, o testemunho que ele deixou atingiu milhões de pessoas em várias gerações. Então vamos ler um pouquinho aqui da vida dele, entender por que ele fez isso. Paulo era uma pessoa igual a qualquer um de nós, uma pessoa que Deus chamou, uma pessoa que Deus escolheu. Eu te escolhi lá no ventre. Essa palavra é para você. Eu te escolhi lá no ventre para que você aqui na terra dê fruto, para que você aqui na terra seja diferente, para que você manifeste o espiritual. Aqui vamos ler lá em 2 Coríntios, sobre a vida de Paulo. Deus não tem nada por acaso, não tem nada acontecendo na sua vida por acaso. Tudo tem um propósito. E o propósito principal é que o nome de Jesus seja manifesto nesse mundo. Olha, as pessoas que mais te criticarem vão ser que mais vão ter a oportunidade de ver a glória de Deus se manifestar através de você. Não existe limite para o que Deus pode fazer. Não. Deus não te escolheu em primeiro lugar para julgar o mundo, mas em primeiro lugar para salvar o mundo. Você tem dentro de você a semente do amor. Quanto mais você edifica, constrói sobre ela, mais ela produz frutos. 2 Coríntios. Como que Paulo então foi capaz, de fazer o que ele fez? De renunciar toda a vida dele, de atingir um lugar tão alto, de ter tantas revelações. A verdade é que como ele escolheu viver em comunhão com o Espírito Santo, acima de qualquer outra coisa, houve um esclarecimento na vida dele. Então ele fala aqui, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Paulo, falando um pouco sobre a vida dele, ele disse assim: conheço um homem, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2.
está entendendo então que a resposta, em vez de você orar, Deus, estou com essa dívida, resolve essa dívida para mim, me ajuda a pagar essa dívida. Em vez de você orar isso, você vai orar: Senhor, como que eu posso servir as pessoas mais? Como que eu posso amar mais? Quem que eu posso servir? Eu quero orar pelos meus irmãos que eu já conheço, eu quero servir de alguma forma. Como que eu posso fazer mais? Então a resposta está aí. Quando você entra no seu chamado, Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, Ele faz tudo o que é necessário para você acontecer. Então Paulo disse isso aqui sobre ele mesmo: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é conhecido ao homem comentar. Então ele fala assim: nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isto, porque para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida, ou de mim pode ouvir, e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações. Então o que aconteceu foi que Paulo teve uma visão, uma revelação a respeito da eternidade. Quando ele foi arrebatado naquele lugar, lá no paraíso, ele viu a glória de Deus e provavelmente então ele viu a vida dele na eternidade. Ele viu tudo aquilo que ele estava plantando. Ele viu todo o fruto daquilo que ele estava fazendo. Você está entendendo por que você precisa decidir, em primeiro lugar, ser discípulo de Jesus aqui na terra? Porque no momento que você decidir andar nesse amor, as revelações que virão dentro de você vão te dar uma motivação tão grande para que você ande em lugares muito mais altos do que você nunca imaginou, que você atinja pessoas que você nunca imaginou, que a sua vida seja uma vida que você nunca foi capaz de imaginar. E foi isso que aconteceu com ele então. Através do Espírito entrou nesse lugar de enxergar lá na eternidade. Deus mostrou tudo para ele, a glória de Deus lá no céu, lá no paraíso, né? A eternidade, tudo aquilo que ele estava fazendo. Por que seria? O fruto que geraria. Olha os milhões e milhões de pessoas que seriam influenciados por aquele procedimento. Então Deus quer te mostrar isso. Deus quer te mostrar a realidade da sua vida. Qual o propósito real da sua vida? E esse passo foi o passo de amar. Abriu a oportunidade para as coisas impossíveis acontecerem. Então é isso que Ele quer fazer na nossa vida hoje. Nós, como um povo unido, um povo santo, um povo diferente, que não anda já de acordo com a tradição que nós recebemos do Evangelho, né? Que começou lá, né? Nessa década de 90 começaram essas coisas de judaísmo, que não adiantam de nada. Depois vieram outras coisas também que não adiantaram de nada. Hoje tem uma nova realidade, né? Uma coisa de coach, que é um socorro muito pequeno diante dos problemas das pessoas. Os problemas maiores das pessoas são espirituais e não resolvem com conhecimento humano. Eles só resolvem com milagres. Os milagres vêm de Deus. Eles não vêm de nenhum cientista. É bom você saber, é muito bom que a ciência existe, é muito bom que há 100 anos atrás o leite foi pasteurizado, né? E o homem lá, um cientista, descobriu isso, proporcionou que hoje existe leite para todo mundo beber, né? Com abundância, e todo mundo pode comprar leite. Não seria possível se esse cientista não tivesse feito isso. Mas essa não é a solução para a vida de ninguém. A ciência não resolve.
A ciência não traz a resposta principal. Só Jesus traz essa resposta. Só Jesus é capaz de dar paz ao homem. Então, o seu estudo, em qualquer área que seja, ele vai ser importante. Meu pai é advogado, está aqui. Deus usou a vida dele nessa área. Você tem lá a sua área de estudo, mas você só terá as respostas para a sua vida através do Espírito. Então, o que a igreja precisa? A igreja precisa de um evangelho de ensinos de coach baseado nisso? Não. Precisa do espiritual, precisa da manifestação do poder de Deus. Como que esse poder de Deus vai ser manifesto? Através do amor. Decida amar, decida servir, decida fazer da sua vida útil. Então, alguém pode dizer, mas eu não me sinto amado. Sinta-se amado hoje. Receba o amor de Deus hoje. O tempo está passando, já são muitos anos perdidos. Você fica aí calado, sentado no seu lugar. São tantos anos perdidos. Olha que enfermidades podem vir por causa da falta de propósito da sua vida. São anos e anos com o coração duro. Deixe Deus transformar o seu coração hoje num coração de carne, uma pessoa humilde, disposta a servir, disposta a ser útil de alguma forma, não importa o mais simples que seja. Deixa Deus transformar você hoje. Olha que Ele quer te curar, mas Ele te chama para um lugar mais alto, primeiro lugar. Em primeiro lugar, venha entrar no seu lugar, venha sentar no seu lugar na mesa do Senhor. Deixe Ele te servir. Decida amar, decida ser útil. Já são muitos anos fazendo só a sua vontade. Decida ser humilde, decida ser útil, para que venha o socorro do Senhor, para que venha a salvação do Senhor. Então aquela nuvem negra, né, que está sobre a sua vida, ela é retirada hoje. Decida amar, decida servir. Sinta-se amado hoje. Sinta-se amado hoje. Você é amado, você é importante aqui nesse lugar. Você é especial aqui nesse lugar. Sua vida é especial. Você pode ser muito útil aqui. Decida amar. Aleluia, glória a Jesus. Então a pessoa pode dizer, eu monto empresa, a empresa não funciona. Eu me esforço tanto para ganhar dinheiro e não consigo ser um pai de família. Decida amar. Decida ser o discípulo de Jesus. Decida ser como Pedro. Jesus chegou para Pedro e Pedro, você não vai ser um pescador de peixes mais. A partir de hoje você é um pescador de almas. Você é útil, Pedro. Sua vida será muito útil para transformar milhares, milhões de pessoas. Decida ser essa pessoa. Não preocupe em ganhar dinheiro. O Senhor tem tudo sob controle para você, se você confiar nele. Ele te dá uma sabedoria sobrenatural, as revelações necessárias para fazer e para construir da forma espiritual, que não se aprende em escola, uma forma sobrenatural de como ganhar dinheiro, de como ser o provedor da sua casa. Mas, em primeiro lugar, decida amar, decida ser discípulo, decida ser um servo de Jesus. Você jovem, você vem aqui na igreja, você não conseguirá construir a sua vida se não for como essa semente, caindo na terra e morrendo,
para produzir frutos. Você precisa decidir morrer para você mesmo. No mundo de hoje, os jovens mais carentes de todas as gerações estão aí diante de você. Mais problemáticos, mais ansiosos, mais depressivos, estão esperando por você se manifestar, por você trazer vida à terra. Deus conta com você, Deus confia em você, Deus confia em você, jovem, que você terá uma capacidade dele para atingir esses milhares e milhões. Pensa que os discípulos, cada um deles era um jovem. Olha o que eles foram capazes de fazer. Eles não eram diferentes de você. Então Paulo teve essa revelação do céu, né? Sobrenatural. Quando ele entendeu aquilo, aí ele não parou mais. Aí nada podia parar ele. Então se tinha que ir lá para o país mais rico do mundo naquela época, o povo mais instruído, mais sábio, né, de acordo com as regras do mundo, que era o que estava lá na Grécia, né? Ele foi lá e confrontou a sabedoria desse mundo com uma sabedoria espiritual que ele tinha aprendido do céu. E aquela verdade prosperou naquele lugar. Olha só que cada uma daquelas pessoas ia morrer na miséria de achar que eram muito sábios, mas eles eram fracassados, eles eram totalmente frustrados, eles iriam morrer na miséria, muitos deles com uma vida totalmente imoral. Vai pesquisar o que era a Grécia, era um lugar totalmente destruído, mas Paulo entrou lá, ele levou a vida àquele lugar. Paulo entrou em Roma, levou vida, o evangelho prosperou lá, e nós estamos vendo os frutos até hoje. Deus é fiel, Deus quer fazer coisas através de você extraordinárias. Não viva uma vida qualquer, decida viver uma vida sobrenatural, decida amar. Olha a sementinha do amor, ela pode criar a maior árvore que existe, né? Jesus comparou a fé e o amor com o grão de mostarda, né? O que você pode gerar é muito mais do que você pode imaginar quando você decide andar nesse lugar do amor. Então as respostas estão aí, irmãos. Por que essas coisas estão acontecendo? Porque precisa de mais, precisa de você amar, precisa de você viver nesse lugar onde a minha vida é útil para que o mundo saiba que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós decidimos hoje, né? Tome essa decisão. Sinta-se amado hoje. Aqui nesse lugar você é importante. Cada um vai fazer coisas aqui que nunca imaginou. Cada um vai alcançar coisas que nunca imaginou. A sabedoria do Evangelho é maior que tudo. A sabedoria de Deus é maior que tudo. Então quando as pessoas te conhecerem de verdade, uma pessoa construída com verdades fortes dentro dela, quando essas pessoas verem isso, elas vão desejar isso. Então não se confunda com o que as pessoas estão mostrando hoje, mas tenha expectativa muito boa do que você vai ver no futuro, ao seu redor. Existe uma coisa gloriosa acontecendo através de você, que decide amar. Se você decide amar, você já decidiu o principal. Agora é só esperar para ver o resultado. O resultado é muito bom. Você vai poder, como Paulo, enfrentar a enfermidade, enfrentar a perseguição, enfrentar todo tipo de aflição, angústia, mas diante de tudo isso você nunca vai se sentir desanimado, porque o seu alvo,
O seu objetivo está lá, ó, no principal. Olha que coisa gloriosa que Deus revelou para cada um de nós, que a nossa vida tem um objetivo. Siga e corra então com esse propósito de chegar lá nesse lugar glorioso, lá no céu. Lá vão ter muitas pessoas que vão te agradecer. Olha, eu te agradeço muito, Júnior. Te agradeço muito, Pedro. Te agradeço muito, Michele. Te agradeço muito, qualquer um aqui, por você ter sido humilde. Por você ter decidido perdoar lá, me perdoar lá atrás, quando você não precisava fazer aquilo. Por você ter decidido me amar lá atrás. Por você ter decidido sofrer para que eu pudesse ser salvo. Então olha só, essas pessoas vão te agradecer lá no céu. Vão se sentir muito gratas. Talvez você vai experimentar dessa gratidão aqui na terra mesmo. E você pode dizer, não, Júnior, mas lá dentro da minha casa eu enfrento um problema muito grande. Com meu pai, com minha mãe, minha esposa, meu filho. Não, esse problema não é grande. Decida amar. Decida orar por essa pessoa, decida abençoar. Até que esse amor transbordando. Deus vai criar a situação para que essa pessoa distante venha. Deus vai trazer essa pessoa até você para ser amada. Quando você entender quem Ele é e a grandeza desse amor, um amor que cura, Deus vai trazer de volta, da mesma forma que Ele buscou lá, aquele povo perdido lá, aquele povo que estava escravo lá, né? Que tinha sido mandado para aquela terra. Houve um homem então que foi Neemias, que ele foi lá, saiu lá né? Ele recebeu a autoridade do rei para voltar para Jerusalém, construir tudo de novo e agora trazer de volta os cativos. Deus vai fazer na sua vida isso. Você vai resgatar as pessoas e trazê-las de volta para o lugar que Deus tem preparado para elas. Então são seus familiares, são seus amigos, são as pessoas que estão lá com você. Deixe o propósito de Deus acontecer. Deixe o Evangelho ser reconhecido como a verdade, como o caminho. Então é isso que vai acontecer. Através do amor. Tudo vai acontecer, tudo é necessário. Tenha essa expectativa, tenha essa esperança. Agora nós vamos ter um momento aqui das ofertas, né? E você pode trazer a sua oferta. O Senhor é fiel. Vamos adorar a Deus com essa música mais uma vez. A sua fidelidade é grande. O Senhor é fiel sobre as nossas vidas. Tudo está no controle porque nós confiamos nele. Porque nós temos a plena certeza de que Ele é todo poderoso para nos ajudar em cada uma das nossas dificuldades, cada uma das nossas fraquezas. Traga a sua oferta agora. Seja abençoado. Receba as revelações necessárias na sua vida. Você prospere em Deus, que a sua alma prospere, que sua vida financeira também atinja aqueles lugares espirituais que Deus tem para você. Receba de Deus hoje a renovação no seu espírito. No momento que você traz sua oferta, você está servindo também. Está sendo útil. Você está sendo discípulo de Jesus. Você está doando da sua vida para que o Evangelho prospere aqui na terra. A fidelidade de Deus é tão grande sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te glorificamos e te adoramos, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Mais do que tudo,
O Senhor é mais importante para nós que tudo. Manifesta em nós, Senhor, o seu amor e a sua verdade. Porque grande é sua fidelidade. Sua fidelidade é grande. Sua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, Deus bendito. Grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, Deus bendito. Grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, Deus bendito. Grande é tua fidelidade. Eu quero dizer uma coisa aqui para você, que você se dispõe a... Já terminou, Tati? Já terminou, tá. Se você se dispõe a servir a Deus com a sua vida, mas você disser: eu quero servir a Deus, eu quero fazer isso que você falou aí, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições de fazer isso. Eu quero te dizer que Deus levantou pessoas como meus pais, levantou pessoas como eu, para sustentar você, para levar você ao lugar que seja. Se você tiver que ir para a África, se tiver que ir para o Japão, se tiver que ir no bairro aqui do lado, que seja, para levar o Evangelho, nós estamos aqui para você ir nesse lugar e fazer o que Deus quiser. E vai ter dinheiro suficiente para que você vá e faça tudo o que Deus quer, porque não vai faltar. E Deus vai levantar outras pessoas aqui nesse lugar com esse mesmo propósito, com esse mesmo chamado de fazer o Evangelho prosperar. Que a pessoa não pode ir ela mesma ir no lugar, mas o dinheiro pode levar outras pessoas lá. Então o dinheiro também serve para muita coisa. Ele é útil. Então vai existir condição de Deus. Então não tenha medo que não existe a condição. Vai ser criada a condição de Deus. Se dispõe a amar e você vai ver coisas impressionantes acontecerem. Uma das coisas já é um nave. Talvez seja no nave, eu não sei. Você que tem que saber na sua vida. Mas o nave é um plano de Deus para as nossas vidas também. Então tem algumas mulheres que vão fazer reuniões só com mulheres. Você vai reunir com várias mulheres que não são cristãs. Talvez você tenha um negócio lá e tenha a oportunidade de convidar essas pessoas. Você vai reunir com essas mulheres. Pessoas vão aceitar Jesus nesse lugar por causa da sua vida. Porque você foi chamada para fazer aquilo. Porque você se dispôs a amar. Quando você se dispõe a amar, você se dispõe a produzir para o reino dos céus aqui na terra. Então não é pouca coisa, não. As pessoas estão carentes, necessitadas. O mundo está clamando pela manifestação dos servos de Deus, pela manifestação dos escolhidos de Deus. Não fique preocupado com a sua vida aqui da terra. Seja como Paulo. Decida andar no amor
Decida ver coisas fantásticas. Decida Deus te levar aos lugares que você nem imagina. Decida isso hoje. Em nome de Jesus.